Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Conselho de Defesa Econômica vai investigar reajuste dos combustíveis. E policiais que torturaram casal foram presos em Porto Alegre. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023. A Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão preventiva do motorista de ônibus que atropelou e matou um bombeiro aposentado na virada do ano em Copacabana. O Leonardo Aque traz os detalhes desse caso agora para a gente. Oi, Léo, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a decisão de manter a prisão foi tomada durante uma audiência de custódia nesta quarta-feira. Agora, segundo os investigadores, o motorista vai responder por homicídio culposo quando há a intenção de matar. O Valdir das Mercês Júnior tem 28 anos e estava ao volante quando decidiu avançar com o ônibus por cima do subtenente aposentado do Corpo de Bombeiros, o Gilson Castro Silva, de 58 anos. O militar, infelizmente, acabou morrendo na hora. O corpo dele foi enterrado também nessa quarta-feira, na zona norte do Rio. Agora, Salsi, a polícia espera concluir o inquérito sobre esse caso até a próxima semana. Salsi. Obrigada, Léo. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul prendeu preventivamente 2 policiais que foram filmados agredindo um casal durante uma abordagem. Os policiais já estavam afastados do serviço desde a segunda-feira, quando vieram a público as imagens das agressões na cidade de Novo Hamburgo. As cenas mostram quando um dos policiais coloca uma sacola na cabeça de uma mulher que está algemada. Um inquérito policial militar foi instaurado para investigar crimes de abuso de autoridade e tortura. O Ministério da Saúde recomendou a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. Vamos saber os detalhes com o Matheus Scavazini, em Brasília. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. A terceira dose para crianças de 5 a 11 anos já tinha sido aprovada pela Anvisa no mês passado. Agora recebe o aval do Ministério da Saúde. Estudos científicos apontam que as crianças imunizadas com a dose de reforço tiveram um aumento de 36 vezes na produção de anticorpos contra a variante Ômicron. A nota técnica enviada para estados e municípios orienta que o intervalo entre a segunda e a terceira doses precisa ser de 4 meses e que a dose de reforço deve ser aplicada com a vacina pediátrica da Pfizer. A orientação vale tanto para aqueles que receberam anteriormente o imunizante da Pfizer, quanto para os que receberam o ciclo inicial com a Coronavac. Salsi. Certo, Matheus. Já falamos de novo. E olha, com a recomendação do Ministério da Saúde, vamos saber então quando São Paulo começa a reforçar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Caterina Schutt, boa noite para você. Já temos uma previsão? Ainda não, Salsi. Muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record. Olha, o estado não possui vacinas para a dose de reforço dessa faixa etária. A Secretaria de Saúde do Estado divulgou nota em que afirma que aguarda o envio de doses do Ministério da Saúde para ampliar a vacinação de reforço entre crianças de 5 a 11 anos. Porém, ainda não há previsão de envio de novas doses ao Estado. A pasta informou que segue cobrando o envio de novas doses para atender a toda a população elegível. Eu volto com você, Salsi. Obrigada, Catarina. E esse é um problema enfrentado por mais cidades. Belo Horizonte, por exemplo, não tem mais doses disponíveis das vacinas contra a Covid-19 da Coronavac e da Pfizer pediátrica. Assunto para a Virgínia Nalon. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Salso, boa noite para você. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a última vez que a cidade recebeu um carregamento da vacina foi no dia 21 de novembro do ano passado. Atualmente, a capital mineira aplica a segunda dose em crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades e em crianças sem comorbidades menores de 3 anos. Os grupos recebem imunizante da Pfizer. Dados da Prefeitura apontam que 87% das crianças com idades entre 5 e 11 anos que vivem na cidade receberam a primeira dose.
E esse problema da falta de doses não é restrito só aqui em Belo Horizonte. Outras 5 capitais também passam pelo mesmo problema: Salvador, Goiânia, Belém, Curitiba e Porto Alegre. Salce. Obrigada, Virgínia. 3 ministros do novo governo assumiram os cargos nesta quarta-feira em Brasília. Pela manhã, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ao lado de Lula, Alckmin prometeu uma indústria mais forte. A reindustrialização é essencial para que possa ser retomado o desenvolvimento sustentável e que essa retomada ocorra sob o único prisma que a legitima, o da justiça social. Alckmin também afirmou que a indústria precisa caminhar ao lado do desenvolvimento sustentável. À tarde, Marina Silva assumiu novamente o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Ela liderou a pasta entre 2003 e 2008. A ministra afirmou que um dos maiores desafios será a emergência climática. Queremos destacar a devida prioridade daquele que é, talvez, o maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. Países, pessoas e ecossistemas mostram-se cada vez menos capazes de lidar com as consequências e, comprovadamente, os mais pobres são os mais afetados. Também nesta quarta-feira, Ana Moser tomou posse no Ministério do Esporte, mais uma pasta que foi recriada no governo Lula. A medalhista olímpica de vôlei é a primeira mulher a assumir o cargo. E que a gente possa, enfim, ter um espírito de muita conversa, de contribuição e colaboração para que a gente efetivamente construa algo novo, maior do que a gente tem até hoje e que aumente em muito a relevância que o esporte tem frente à sociedade de uma maneira geral. Amanhã será a vez da posse de Simone Tebet, terceira colocada na corrida presidencial. A ex-senadora vai comandar o Ministério do Planejamento. Na próxima semana, assumem os cargos Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Originários, e Aniele Franco, da Igualdade Racial. O presidente Lula marcou a primeira reunião ministerial com a equipe de governo. O presidente passou a cumprir a agenda no Palácio do Planalto, sede do governo brasileiro, depois de uma varredura feita pela Polícia Federal. Já em seu gabinete oficial, se reuniu com os ministros, entre eles Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social. Lula também participou da cerimônia em que o vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Durante o evento, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, desmentiu o colega, o ministro da Previdência. Ontem, Carlos Lupe afirmou que iria propor uma revisão na reforma da área, aprovada em 2019. Só passa a ser a opinião do governo quando ela for ratificada, porque teve mais de 60 milhões de votos, só teve um, que é o presidente da República. Depois do mal-estar, os 37 ministros foram convocados para a primeira reunião ministerial, que vai acontecer na próxima sexta-feira. Lula quer evitar novos ruídos. A partir de agora, qualquer anúncio deverá ter o aval do Planalto. O presidente Lula vai se reunir também com os governadores no fim do mês. O Matheus Escavazini está de volta com os detalhes para a gente. Matheus. Salce, a informação foi confirmada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. O encontro será no dia 27 de janeiro no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. A intenção é retomar o diálogo com estados e municípios e planejar encontros regulares com os governadores e com o Fórum de Prefeitos. Lula deve pedir que governadores tragam os projetos prioritários dos estados nesse primeiro momento para serem discutidos durante o encontro. O ministro da Casa Civil afirmou que o presidente deve fazer a primeira viagem a um estado brasileiro ainda neste mês, mas o destino ainda está sendo discutido. Salce. Certo, Matheus, até já. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse nesta quarta-feira que o governo deve acabar com o saque aniversário do Fundo de Garantia por tempo de serviço. De acordo com as regras atuais, o trabalhador pode retirar entre 5% a 50% do valor total do FGTS a cada ano no mês do aniversário.
O ministro Luiz Marinho disse que pretende acabar com o saque aniversário do Fundo de Garantia para resgatar o que, segundo ele, é o objetivo principal do FGTS: proteger o trabalhador em caso de demissão ou aposentadoria. Mas a declaração não foi bem recebida entre os economistas. A justificativa do ministro é criticada pelos especialistas, porque tira do trabalhador a liberdade de fazer o que desejar com o dinheiro. É uma medida autoritária na hora que o governo, de certa forma, está dizendo: eu entendo mais e melhor das suas necessidades, cidadão, do que você próprio. Ninguém melhor do que o próprio cidadão sabe o momento que ele tem um problema. O benefício do saque aniversário permite que o trabalhador escolha se quer ou não sacar uma parte do valor acumulado no FGTS no mês do aniversário. Nessa modalidade, o saque permitido varia entre 5% e 50%. Com isso, o trabalhador escolhe como vai usar o dinheiro. Além de pagar dívidas e contas, esse valor pode ser reinvestido em modelos mais rentáveis do que o fundo de garantia. Pelas regras atuais, quem tem até R$ 500 no fundo, por exemplo, pode retirar até 50% do saldo. Quem tem de R$ 5.000 a R$ 10.000, até 20% do valor. Já quem tem acima de R$ 20.000, só pode sacar até 5%. Desde o início, o benefício já movimentou mais de 32 bilhões de reais e beneficiou quase 29 milhões de pessoas. Antes, só havia o saque-rescisão, que permite a retirada integral do FGTS no caso de demissão sem justa causa. O saque aniversário foi criado em 2019, no governo Bolsonaro, como mais uma opção. Além disso, promove uma injeção de recursos na economia. Foi usado no governo Bolsonaro principalmente para estimular o consumo e fazer a economia girar. Por isso que a gente viu dados positivos, principalmente da economia crescendo. Os primeiros dias do governo Lula criaram dúvidas jurídicas na área do saneamento básico. Isso porque uma medida provisória esvaziou a competência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, para agir no setor. Depois da repercussão negativa, o governo decidiu voltar atrás na medida. O recuo é resultado da pressão da própria Agência Nacional de Águas e das empresas que atuam no setor de saneamento básico. Na medida provisória editada pelo governo, a agência passa do Ministério do Desenvolvimento Regional para o do Meio Ambiente. Além disso, o nome da agência deixa de ter uma referência ao saneamento básico. O governo também criou a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, vinculada ao Ministério das Cidades. Na prática, ficou difícil entender quem é responsável pelo quê. A transferência da tarefa de regular os serviços de água e esgoto para o Ministério do Meio Ambiente causa insegurança jurídica, além de afastar investimentos futuros. A exploração desses serviços pela iniciativa privada é uma das principais mudanças estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento, em vigor desde 2020. Para os investidores, é um problema mudar as regras apenas porque houve uma troca de governo. É evidente que a administração direta ela é mais vulnerável a variações políticas. É ruim se houver uma descontinuidade administrativa quando eu estou no meio de um processo como esse. Oficialmente, a mudança ainda não foi revogada, mas a Casa Civil já confirmou que vai alterar o texto e que a Agência Nacional de Águas vai continuar responsável pelas regras do saneamento no Brasil. Em off, diretores da própria agência também confirmam o recuo. Já em relação à transferência da agência para o Ministério do Meio Ambiente, não há uma decisão ainda. Por enquanto, a ANA ficará sob responsabilidade da pasta, comandada por Marina Silva. A gente teve 3 anos com 80 bilhões de reais contratados em investimento em saneamento. Esse é um ritmo crescente e é um ritmo que a gente não gostaria de interromper. No discurso de posse, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se comprometeu a respeitar o trabalho da presidente da agência, que tem mandato até janeiro de 2026. Agora os destaques internacionais. A União Europeia aplicou uma multa equivalente a mais de 2 bilhões de reais contra a Meta, empresa responsável pelo Facebook e pelo Instagram. Segundo o Bloco Econômico, a empresa forçou de forma ilegal os usuários a aceitarem anúncios publicitários personalizados com base nas atividades online. A União Europeia argumentou que a Meta não pode usar contratos de termos para justificar o envio de propaganda. A empresa disse que vai recorrer.
A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos adiou mais uma vez a votação para definir o presidente da casa. Após 6 rodadas de votação, a Câmara decidiu adiar a sessão para esta quinta-feira. O republicano Kevin McCarthy, favorito para substituir a democrata Nancy Pelosi, não conseguiu a maioria dos votos. É a primeira vez em 100 anos que o partido com maioria na Câmara não consegue eleger um presidente na primeira votação. O astronauta Walter Cunningham morreu aos 90 anos. Ele era o último sobrevivente do primeiro voo tripulado do programa Apollo da NASA. A missão foi essencial para o homem chegar à Lua. A morte do astronauta foi confirmada pela Agência Espacial Americana. Walter Cunningham era um dos integrantes da missão Apollo 7. O foguete inaugurou as viagens tripuladas do programa que mais tarde levaria o homem à Lua. O agente espacial, inclusive, sempre cobrou por mais reconhecimento do trabalho que possibilitou a Neil Armstrong e Buzz Aldrin chegarem ao solo lunar. 500 years from now, daqui a 500 anos, só haverá uma coisa que eles se lembrarão sobre Apollo. É que um homem pousou na Lua. As pessoas não terão ideia de como foi difícil, por exemplo, decolar com a primeira missão Apollo. Apollo mission off. Walter Cunningham, Don Isley e o comandante Walter Schirra decolaram em 1968 do Cabo Canaveral, na Flórida, e pousaram depois de 11 dias no Oceano Atlântico. O sucesso do voo devolveu a confiança ao programa espacial. Antes de entrar para a NASA, Cunningham já havia se aposentado como piloto de caça e coronel da Marinha Americana. Ele deixou a agência espacial 3 anos depois de voar pela Apollo 7. Como palestrante, costumava questionar os cientistas sobre a ação do homem como causador das mudanças climáticas. Segundo a família, o astronauta morreu de causas naturais no estado americano do Texas. A Justiça americana condenou o responsável por um esquema de seleção em universidades a 3 anos e meio de prisão. William Singer subornou funcionários para admitir os filhos de clientes em faculdades americanas. Durante 10 anos, ele recebeu o equivalente a 135 milhões de reais em pagamentos e pagou quase 40 milhões de reais em propinas. A operação que resultou na condenação de Singer já levou à prisão mais de 50 pessoas, incluindo a atriz americana Lori Loughlin. O número de crianças que ingeriram acidentalmente produtos à base de maconha aumentou em 4 anos nos Estados Unidos. Um estudo publicado na revista Pediatrics revelou que o número de casos relatados passou de 200 para mais de 3.000 entre 2017 e 2021. Grande parte das crianças encontrou a droga dentro de casa e muitas vezes consumidas pelos pais em forma de gomas, chocolates e pirulitos. O uso recreativo da maconha é liberado em 21 estados americanos. O Japão retoma aos poucos o fluxo de visitantes no país desde que reabriu as fronteiras em outubro do ano passado. A correspondente Silvia Kikuchi acompanha direto de Tóquio. Oi, Silvia, boa tarde para você por aí. Olá, Salsi. As previsões indicam que o número de turistas este ano deve alcançar 70% do nível de antes da pandemia. Em novembro, o Japão recebeu 930 mil visitantes estrangeiros. A maior parte veio da Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Estados Unidos. Já o número de viajantes vindos da China, que representava 30% do turismo total, não passou de 3% em novembro. As medidas de Covid-0 da China tinham diminuído os números. E agora, com os casos disparando no país, as restrições para entrar no Japão aumentaram. Por outro lado, os turistas devem movimentar o equivalente a 164 bilhões de reais em compras este ano. Um valor importante para reaquecer a economia japonesa. Salsi. Que bom, né, Silvia? Até já. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica abriu um inquérito para investigar a alta do preço da gasolina aqui no país. Voltamos a conversar com o Matheus Escavazini em Brasília. Matheus. Salsi, a determinação para a abertura da investigação
do presidente do CAD foi do presidente do CAD, Alexandre Cordeiro. Essa decisão encaminhada para a Superintendência Geral do Conselho. No período de abertura de investigação, foi apontado que o aumento na virada do ano pode ser uma infração semelhante a um cartel, que é quando os empresários combinam os preços de determinado produto. O aumento teria acontecido diante da expectativa da volta da cobrança de impostos federais sobre os combustíveis. Mas o novo governo editou uma medida provisória prorrogando essa isenção. Ou seja, não havia justificativa para o aumento de preços. Em outra investigação, o Ministério da Justiça deu 2 dias para representantes de distribuidoras explicarem o reajuste. Depois da resposta, o Ministério pode tomar outras providências. Salce. Obrigada, Matheus. Bom descanso para você. E olha, 3 pessoas foram presas nesta quarta-feira por suspeita de integrar uma quadrilha que desviava ingredientes para a fabricação de cerveja. A polícia foi às ruas no Paraná e no Rio Grande do Sul. Segundo as investigações, a quadrilha desviava malte de boa qualidade de grandes cervejarias e colocava no lugar produtos de categoria inferior. Na mistura, eram usadas palhas e cevada para porcos. Fabiano Carvalho, apontado como líder do grupo, foi preso em Ponta Grossa, no interior do Paraná. Outros 2 suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas, também foram presos. Carros de luxo e caminhões roubados também acabaram apreendidos. Eles têm uma rede, né, de pessoas que compram essa carga, inclusive essa rede, né, a partir dos elementos investigativos, a partir dessa operação, nós vamos com certeza chegar nessas outras pessoas. A investigação começou há 6 meses e descobriu que o grupo oferecia R$5 mil para caminhoneiros participarem do esquema. O desvio era feito no trajeto entre os produtores de malte e as cervejarias. Matéria-prima da cerveja, o malte é o resultado de um processo industrial que provoca a germinação do grão de cevada. O prejuízo estimado é de R$40 milhões nos últimos 2 anos. Grandes cervejarias começaram a perceber a queda na qualidade da matéria-prima e procuraram a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, que fez um levantamento inicial e acionou a polícia. É um caso de fraude e desvio de carga que prejudicava seriamente as indústrias produtoras do setor cervejeiro no país e poderiam prejudicar grandemente a saúde e a segurança dos consumidores se esse produto trocado tivesse algum tipo de contaminação e chegasse aos tanques das cervejarias. No Rio de Janeiro, em 24 horas, 11 homens foram presos, suspeitos de integrar quadrilhas de milicianos. Uma abordagem precisa. O carro foi identificado depois de uma denúncia. Em poucos segundos, os policiais militares cercam o veículo. Dentro dele, 3 homens apontados como milicianos. Pistolas, carregadores e munição foram apreendidos com o grupo. No mesmo dia, outros 2 homens foram detidos. Eles estavam com armas e roupas usadas em ações criminosas. A dupla estava em um carro roubado e tinha acabado de sair de um posto de combustíveis. Eles se valiam dessa condição de miliciano para intimidar os funcionários do posto de combustível e realizar abastecimentos sem fazer o correspondente pagamento do valor. Horas depois, mais 3 suspeitos presos. Segundo a investigação, eles fazem parte do grupo comandado por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, um dos milicianos mais procurados do Rio. Armas, celulares e o dinheiro recolhido de um comércio foram apreendidos. Os 3 criminosos tinham a função de cobrar comerciantes e moradores, realizando as extorsões que são rotineiramente praticadas por esse grupo criminoso. Outros 3 homens também foram surpreendidos nessa casa em um condomínio popular. Segundo a polícia, eles seriam os responsáveis pelas cobranças ilegais de serviços como taxa de segurança e sinais de TV e internet. Todas as prisões aconteceram aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. A região é alvo de disputa entre criminosos que ameaçam moradores e comerciantes para conseguir dinheiro. No ano passado, 1.300 suspeitos de integrarem quadrilhas de milicianos foram presos em todo o estado do Rio. Qualquer pessoa que esteja sendo extorquida por essas organizações criminosas devem procurar a delegacia para que a gente possa atuar e reprimir essas ações criminosas.
A polícia da Coreia do Sul procura por um turista chinês que fugiu de uma quarentena obrigatória após testar positivo para a Covid no desembarque. Vamos conversar de novo com a Silvia Kikuchi. Silvia, quais as informações? Salsi, a Coreia do Sul decidiu intensificar os testes em pessoas que partem da China. Isso depois que esse homem teve resultado positivo para a Covid ao chegar a um aeroporto perto da capital Seul. Ele foi encaminhado a um hotel onde deveria aguardar o período de quarentena, mas saiu de lá e está foragido. Exigir testes de passageiros que saem da China é uma medida que tem sido adotada também por outros países. Nesta quarta, a União Europeia sugeriu que os Estados-membros cobrem de chineses testes realizados até 48 horas antes do embarque. Para a Associação Internacional de Transporte Aéreo, a medida é ineficaz. Também nesta quarta, a OMS voltou a pedir transparência a Pequim e afirmou que os dados divulgados não refletem o verdadeiro impacto da Covid na China. Salsi. Obrigada, minha querida, pelos detalhes. E a polícia do estado de Nevada, nos Estados Unidos, apreendeu a máquina de neve que passou por cima do ator Jeremy Renner. O objetivo é testar a máquina que pesa mais de 6 mil quilos para entender se houve falha mecânica no momento do acidente. Segundo autoridades, o equipamento tem diversos mecanismos de segurança e não deveria ter passado por cima do ator. Ele sofreu uma contusão no tórax e lesões em uma das pernas no domingo. Jeremy Renner já passou por 2 cirurgias e está internado na UTI. Uma técnica simples, mas que pode salvar vidas. Foi assim que um policial federal socorreu em poucos segundos uma criança que estava engasgada em uma praça de alimentação no Rio de Janeiro. Um simples engasgo e que pode ser fatal. Câmeras de segurança de uma praça de alimentação no Rio flagraram o momento em que uma menina de 10 anos coloca a mão na garganta. Ela almoça com a família e não consegue respirar. Um policial federal na mesa ao lado age rápido e salva a criança. Mas nem sempre é assim. Segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Pediatria, 15 bebês morreram engasgados por dia no ano passado. Foi o que aconteceu com Maria Tereza Vitorino Ribeiro, de apenas 1 ano e 3 meses, em Petrópolis, na região serrana. Ela morreu depois de se engasgar com um pedaço de maçã. Casos de asfixia por alimentos ou objetos são mais comuns do que se imagina. Bebês e crianças são as maiores vítimas. E saber como agir nessas situações é decisivo para salvar vidas. A técnica é simples e eficiente. Existe desde a década de 1970 e é conhecida mundialmente como manobra de Heimlich. A gente vai localizar o umbigo, fechar a mão, virar a mão, que vai cair na região abdominal, e vamos fazer a pressão. Em crianças, a manobra é a mesma, mas em bebês, os cuidados são outros. Coloca aqui no antebraço, apoia aqui o cotovelo, coloca na posição para baixo e com as palmas da mão a gente faz 5 batidas aqui. Caso ele não volte, a gente com esses 2 dedos fazemos 5 compressões torácicas. Com esse simulador, é possível entender melhor o que acontece quando a manobra é bem executada. A gente aborda, localiza o umbigo, mão fechada, capotou a mão e... E agora o futebol, considerado por muitos como a maior contratação da história do futebol gaúcho, o uruguaio Luis Soares foi apresentado agora à noite no Grêmio. O Eduardo Pinzon acompanhou toda essa festa. O Eduardo, boa noite. Boa noite, Salsi. Aqui na Arena, o clima foi de final de campeonato. Mais de 30 mil torcedores acompanharam a apresentação do craque Luis Soares. Ele assinou o contrato com o Grêmio por 2 temporadas e deve ficar em solo gaúcho até dezembro de 2024. Soares chega como um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro, com um salário na casa de R$1,5 milhão por mês, valor que será pago integralmente por patrocinadores do clube. O evento aqui na Arena contou ainda com homenagens ao Rei Pelé, que foi sepultado nesta terça-feira. Salsi. Obrigada. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.